desempenhando funções no Ministério da Saúde. A maioria de vocês conheci trabalhando pelo Ministério da Saúde. Não posso medir o tamanho do meu agradecimento pelo que aprendi com vocês. Saio daqui com uma experiência absolutamente fantástica. Trali, nesse discurso, o ministro também elogiou a equipe técnica, né, do Ministério, não só os servidores públicos que compõem aqui o quadro do Ministério da Saúde, mas a equipe técnica, principalmente o primeiro e o segundo escalão desse Ministério. Falou para que eles não tenham medo, a gente vai ver esse destaque. Elogiou até governadores e prefeitos pelas medidas que eles têm tomado para conter o avanço do novo coronavírus. Elogiou empresas grandes, públicas e privadas, nas ajudas que têm dado, e outros órgãos públicos, como o Ministério Público Federal, pelas ajudas que tem dado. E falou para os servidores que ficam para que não tenham medo, apesar do coronavírus ainda avançar no país. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Voltamos aqui com a nossa equipe de comentaristas. André Sadi, puxando aí pela fala do ministro, eu até tinha notado enquanto ele falava que ele disse o seguinte: lutei o bom combate. Isso me chamou muito a atenção até aqui. Essa luta ainda está em andamento. Ministro passa e servidor fica. Será que os dois braços, né, o braço direito, o braço esquerdo dele, o Gabardo e o Anderson, caiu minha agenda aqui, vão fazer parte dessa equipe de transição, André? Tem que fazer, né, Trali? Porque imagina você pegar uma crise dessa sem os principais auxiliares, as principais peças que conhecem a máquina. A gente viu ontem uma novela em torno da situação do Anderson, que é o secretário de Vigilância. Ele chegou a dizer que ia sair, depois o ministro Mandetta veio a público dizer que eles só iam sair juntos, o que o Mandetta repetia desde o começo: a gente vai sair juntos quando chegar a hora. Porque ele sempre repetiu, o Mandetta, que não era uma questão de se, era uma questão de quando. Ele só estava esperando acertar essa data de saída com o presidente Bolsonaro. No caso específico do Anderson, que você pergunta, que o Gabardo também, eles acabaram virando fiéis escudeiros do ministro, mas eles têm perfis diferentes, porém complementares. Como assim? O Anderson, ele é conhecido por ser um formulador, por ser um estrategista. Ele trabalha há muito tempo nessa área, muito respeitado, muito técnico. Mineiro tem um perfil mais discreto, mas foi ali sintonia pura com o ministro assim que o ministro o conheceu. O Gabardo, que é do Sul, ele tinha relação, tem na verdade, porque é amigo do ex-ministro Osmar Terra e também do atual ministro Onyx Lorenzoni. O Osmar Terra, inclusive, chegou a se colocar, apesar de não dessa forma oficial, mas nos bastidores, se movimentar para ocupar o cargo do Mandetta. Havia esse temor, inclusive, de ministros da ala militar que trabalharam para que isso não acontecesse, porque o Osmar Terra, ele estava se colocando muito nas redes sociais contra o isolamento, divulgando fake news, e isso nesse momento em que tudo que a gente precisa é de alguém que passe calma, segurança e informação, é muito preocupante. Seria muito grave na avaliação de ministros da ala militar e também da classe política se o presidente tivesse optado pelo Osmar Terra. Mas para dizer que o Gabardo, ele teve o aval, a chancela do Osmar Terra, porque o Osmar Terra foi ministro do presidente Bolsonaro no começo do governo e depois ele perdeu o cargo para o atual ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni também, nessa confusão envolvendo a vaga do Mandetta, de uma certa forma, apesar de ele ser do DEM, ele não queria a permanência do Mandetta, porque o Onyx está alinhado totalmente
social, a economia não aguenta. A gente viu um pouco disso ontem na coletiva que ele deu. Ele participou, na verdade, porque ele abriu a coletiva dele falando de apoio incondicional ao presidente, lembrando que a pasta dele simplesmente é a pasta que cuida da distribuição dos essenciais para os informais. Mas ele fez questão de demonstrar o seu apoio ao seu próprio chefe, o presidente da República, Tralli. Só para complementar, para fechar, eu sempre me lembro de uma frase de um dos principais líderes do Congresso, quando ele analisa alguma situação de algum ministro que está sendo fritado, como é no jargão do jornalismo político. Ele fala assim: Sadi, o presidente ele não esconde de ninguém, ou concorda com ele ou está fora. Então essa é a grande dúvida a respeito de tudo isso que a gente está falando. Toda vez que a gente vê algum ministro tendo um pouco mais de destaque, porque desde o começo do governo a gente falava, os superministros são o Sérgio Moro, Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro já teve seus problemas com o Sérgio Moro, vai e volta, na parte da economia ele disse que não entende, então ele ouve o Paulo Guedes, e ele não estava esperando, obviamente ninguém estava, uma crise dessas, e muito menos um protagonismo desse político do ministro Mandetta. Então foi isso que o incomodou. De repente o Mandetta virou um super-ministro e ele não podia fazer nada porque o Mandetta só não concordava com ele, como tinha o apoio da população. Então agora ele tem esse desafio não só de ter trocado o Mandetta, como de saber como vai ser, como o novo ministro vai tocar o Ministério da Saúde. E com quem ele vai tocar, Tralli? Só para lembrar aqui que eu falei um pouco antes na Globo News mais cedo, que o Mandetta, além de ter essa interlocução com governadores, com o Congresso, também tinha essa interlocução com os médicos. Tanto é que ele soube de várias movimentações nos bastidores dessa fritura dele durante esse processo, pelos médicos, pelos colegas, alguns amigos que haviam sido procurados pelo Palácio do Planalto para discutir soluções para a crise que o presidente e os seus auxiliares mais da ala ideológica achavam que o ministro não estava fazendo porque não queria, porque estava numa disputa com ele. Quase uma questão pessoal quando o ministro dizia: olha, eu não tenho como fazer isso que o presidente quer, porque a ciência diz outra coisa, a técnica diz outra coisa. Várias vezes o ministro Mandetta disse para o presidente e para alguns dos ministros como o Onix: isso funciona para a política, para a ciência isso não funciona. Então o novo ministro vai ter esse desafio de montar uma equipe para conseguir tocar a máquina em meio à crise do coronavírus e mais, Tralli, que eu falei mais cedo aqui, como me lembrou o ministro do governo, no pico, segundo os especialistas, segundo os números, segundo o próprio Ministério, no pico da crise do coronavírus. Então, quando o presidente falava: Mandetta, eu quero sair logo do isolamento, o Mandetta respondia: eu também quero, mas quem vai ditar o grau do isolamento é a doença, é o vírus, é o coronavírus. O Ministério da Saúde, ele adverte, ele orienta, mas quem manda é o vírus e como a sociedade vai se comportar. E você precisa ter o exemplo, você precisa ter uma liderança, e eu não estou falando apenas do presidente da República, também do Ministério da Saúde, que é a autoridade técnica nesse caso, para ditar, para orientar a população, inclusive com transparência e informação, como eu falei agora há pouco. Então, por tudo que você diz, a gente levanta uma outra pergunta aqui, Cris Lobo. Será que o Nelson Teich vai ter liberdade suficiente para tocar o Ministério da Saúde? Porque o Mandetta vivia reclamando que saía das reuniões com o Bolsonaro, eles combinavam uma coisa e depois o presidente fazia outra. E ficou claro pelo pronunciamento do Nelson Teich que ele também é favorável a esse distanciamento horizontal, né, para conseguir controlar a pandemia e depois ir abrindo a economia aos poucos à medida que você for sentindo o termômetro do avanço da Covid-19 pelo Brasil. Será que vai haver essa liberdade toda para ele conduzir isso da maneira como ele quer, sem tanta interferência do Palácio do Planalto, Cris? Olha, Tralli, inicialmente pode até ser que sim, mas vamos ver como vai se dar o roteiro da doença no Brasil. O ministro Mandetta dizia que essa quinzena de abril e a primeira quinzena de maio seriam muito preocupantes. E depois eles estão dizendo que a curva está achatando, então pode ser maio e junho. Isso começou a incomodar muito o presidente, que achou que isso estava se arrastando por muito tempo. Então a gente vai ter que ver, como disse André, o comportamento da doença aqui no Brasil, porque os hospitais, você noticia toda hora, aí em São Paulo sobretudo,
o esgotamento dos hospitais públicos. Então, tudo vai ser uma questão de se pode ou não, que ele não vai fazer não vai tomar uma decisão porque o presidente quer botar a reputação dele em jogo. Ele tem nome, ele é respeitado, ele é gestor. Agora, ele pode conseguir começar a mediar um pouco. E é o que a gente começa a ouvir no Palácio do Planalto, que eles vão começar a dar uma analisada. Agora, mais um detalhe que a Natuza falou sobre a aprovação popular do então ministro Mandetta, que incomodava bastante, e já 2 pessoas do governo me disseram que a área de fiscalização do governo estava analisando muito os contratos do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o maior orçamento da União, só perde para o orçamento da União, que os contratos são muito altos e que eles queriam ver se tudo que foi comprado chegou ao Brasil. A gente vê pelas redes sociais os filhos do presidente atacando um estado ou outro que comprou uma máscara mais cara ou um respirador mais caro do que o valor que estava sendo oferecido, mas é porque, em alguns casos, eu não sei se tinha corrupção no meio, mas a gente vai numa farmácia, quer comprar uma máscara, mas a máscara já é R$29, o que era R$10 ou R$8. Então, é a lei da oferta e da procura. Então, eles estão querendo ver tudo isso exatamente para tentar não deixar essa imagem de Mandetta tão cristalizada num patamar alto. O presidente Jair Bolsonaro, ele é um ser político, mas ele é, sobretudo, um ser eleitoral. Ele está olhando para as eleições do ano de 2022 e tudo o que acontece no campo político dele